O mercado americano segue rompendo novas máximas. Muita gente pergunta aqui nos próprios comentários: será que não existe relação das altas sequenciais de tantas ações, de tantos mercados, com a popularização dos ETFs? Em outras palavras, será que não é a moda dos ETFs que está levando os mercados tão para cima assim? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, e já comenta para mim então se você acha que essas duas coisas elas estão interligadas no sentido das causas ou se é apenas uma correlação, talvez uma coincidência. Comenta aí para mim o que você acha. Bom, então só para recapitular, os ETFs nada mais são do que um veículo para investimentos. Hoje a gente tem uma série de ETFs a níveis globais, nacionais. Lá nos Estados Unidos é o mercado mais desenvolvido que tem, então tem muita opção, é verdade. Mas existe ETF de tudo quanto é coisa. Não são só ações que compram, por exemplo, o S&P 500. Sempre mostro o S&P 500, que é um exemplo legal da gente ver, né? O mercado e tal, a média geral lá dos Estados Unidos, ok. Mas existe ETF para tudo, tá certo? A gente tem hoje em dia, claro, muitos ETFs de ações, ações de setores, ações de segmentos, ok, tudo bem. Mas também tem ações, por exemplo, relacionadas aqui a mercados do tipo ouro, Bitcoin, renda fixa, híbridos, complexos e assim por diante. Então, não necessariamente, só porque tem mais ETFs, que eles estão sendo mais aderidos e adotados, quer dizer que isso vai fazer com que o mercado suba cada vez mais. Até porque tem muitos ETFs que nem compram exatamente as ações do índice, né? Tem aquelas questões de small caps, por exemplo, outras ações que não estão no índice, e assim por diante. Mas é fato que os ETFs vêm sim ganhando cada vez mais espaço no mercado internacional e também no nosso mercado nacional, né? A grande questão é que os ETFs, eles são realmente só um veículo de investimentos. Se não tivessem os ETFs, as pessoas investiriam naquelas ações do S&P 500, ou nas outras, ou no Bitcoin, no ouro, através de outros métodos, de outros fundos, em outros formatos, talvez até outros produtos que nem existem hoje. Então, efetivamente, o ETF, ele ajuda o investidor a fazer tal investimento, é verdade, mas talvez o investidor faria isso de qualquer forma. Por exemplo, os ETFs têm ganho muito espaço em relação aos fundos ativos. A gente percebe aqui, justamente nessa imagem, eu já mostrei essa imagem várias vezes, teve uma vez até que eu postei lá no Instagram, eu fui censurado, falaram que era informação falsa, mas não é, tá? Então basicamente a gente tem desde 2020 no mercado americano a quantidade aí de dinheiro sob custódia dos ETFs sendo maior do que os fundos de gestão ativa. Então é fato que existe um movimento geral migrando para ETFs para não precisar pagar tanta taxa de administração ou taxa de gestão para um gestor, né, para aqueles fundos que é mais de 2%, mais de 3%, taxa de performance, impostos ruins e performances ruins também, né, vários deles perdem para o índice. Então isso de fato vem acontecendo. E eu tenho certeza que de alguma forma isso impacta também alguns ativos, né, de certa forma, quando você investe no ETF do S&P 500, você está comprando aquelas ações, você está retroalimentando, vamos dizer assim, aquela cesta para ela continuar subindo. Sim, existe essa relação. No mercado financeiro tem uma história, que é uma pergunta clássica que as pessoas nunca conseguem responder, né? Se é o cachorro que está abanando o rabo ou se é o rabo que está abanando o cachorro. Essa mesma pergunta tem muita relação no dólar, né? Se é o dólar futuro que está puxando o dólar à vista ou se é o à vista que está puxando o futuro. Então a gente não sabe muitas vezes se é o próprio ETF que está puxando as ações ou se são as ações que estão puxando o ETF. Claro, se você já chegou nesse nível de questionamento, você provavelmente é uma pessoa que pensa bastante e que entende bastante de mercado, tá? Pouca gente chega nesse nível. Mas é uma discussão totalmente à parte, não dá para entrar nesse detalhe aqui. Aí tem que puxar muita complexidade, tem que vir com opção, market maker, ixi, complicadíssimo. Mas de forma geral, os ETFs são sim cada vez mais aderidos a nível mundial e também aqui no Brasil. O que mais também acontece é o pessoal deixar o like e se inscrever no canal. Isso acontece bastante, você pode me ajudar fazendo isso. Não custa nada, você realmente me ajuda muito. Muito obrigado. Agora, qual que é o ponto que a gente tem que se atentar? Não é porque os ETFs estão tendo mais patrimônio sob custódia ou porque tem mais opções de ETFs sendo criados que isso faz os mercados subirem. Percebam, lá nos Estados Unidos, essas duas coisas aconteceram. A gente teve mercado subindo, a gente teve mais dinheiro entrando nos ETFs e a gente teve mais ETFs sendo criados. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, peguei o exemplo aqui do ETFs Brasil, que é um site gratuito aí, você acessar, é bem legal. Eles têm bastante análise bacana que você pode fazer. Você vê aqui uma penca de ETFs, quase toda semana tem ETF novo sendo lançado, pelo menos todo mês aqui no Brasil. A gente tem um aumento considerável de investidores aqui em relação a ETFs cada vez mais relevantes na B3.
Então, não é tão forte assim quanto lá no mercado americano. Nosso mercado brasileiro ainda é super tímido em relação a isso, mas a gente também tem um aumento de ETFs, um aumento de investidores, uma crescente em termos de patrimônio sendo gerido através desses instrumentos, mas a gente não vê, por exemplo, o nosso Ibovespa explodindo, não é verdade? Olha lá o Ibovespa. Ou então outro índice famoso que o pessoal gosta, bota lá Divo 11, né? Pô, é o IDIV, né? Mas o Divo 11 representa bem. Cara, é muito próximo do Ibovespa. A gente não vê ele violentamente explodindo. Então, efetivamente, não é só porque tem mais ETFs e um pouquinho mais de dinheiro que vai fazer, vamos lá, né? O rabo abanar o cachorro ou o cachorro abanar o rabo. De novo, as duas coisas, elas têm relação, óbvio, mas não necessariamente só isso é suficiente para fazer o mercado explodir. Um outro detalhe é que tem muitos ETFs que não compram renda variável. Aqui no Brasil são muito populares os ETFs de renda fixa, por exemplo. Ou então, mais ainda, os ETFs de renda variável internacional, que nem sequer estão comprando o Ibovespa ou ações brasileiras. Então é difícil muitas vezes você medir o impacto disso. Não vai impactar exatamente nos preços exatamente dos ativos que talvez você está pensando. É mais um reforço para a gente entender que não tem necessariamente uma correlação direta. Antônio, então você está falando que não tem correlação nenhuma? Cara, não é isso. Eu acredito que tem correlação e eu acredito que tem até uma certa causalidade em alguns níveis. Mas eu não acho que é isso que vai mandar no mercado, porque o mercado é eficiente. Você já vai entender. Exemplo do Bitcoin. Esse aqui, né, Panorama Resulta Capital, se você quiser acessar gratuitamente, está ali na descrição. Aqui tem, por exemplo, alguns dados em relação aos ETFs cripto, o quanto de dinheiro está entrando nesses mercados. E a gente percebe que a quantidade de bilhões de dólares nos ETFs cripto, lá do exterior principalmente, cara, isso aqui tá subindo cada vez mais, tá? Então tem muita grana entrando no mercado cripto através dos ETFs. E isso aqui também impulsiona, por exemplo, toda a questão do preço, tá? Então notem, é muito óbvio, quanto mais dinheiro entra através de ETFs, mais dinheiro no mercado cripto e do próprio Bitcoin acaba, enfim, né, pampando o preço, a gente fala pumping the price, né? Enfim, tá ajudando o papel aqui, o Bitcoin, a subir. Mas a questão é que o Bitcoin é um mercado relativamente pequeno ainda. Várias aspas. Vocês sabem que é gigante, top 10 do mundo, cara, gigante. Né? Vocês entenderam. É agora a primeira entrada institucional, efetivamente, que está tendo no Bitcoin lá dos Estados Unidos, por exemplo. A Wall Street consegue agora, pela primeira vez, né, nesse último ano, 2, investir em Bitcoin formalmente. Então é natural que o impacto vai existir. Mas, por exemplo, se tivesse um outro formato legalizado, fácil, transparente, simplificado, regulado, dos fundos comprarem, enfim, o preço poderia ser impactado igual. Então a questão toda, na minha opinião, o ETF ajuda, ele tende a interferir um pouco, sim, mas o movimento de valorização dos ativos aconteceria independente dos ETFs ou não. Porque o mercado é muito eficiente e ele vai encontrando formas de justamente comprar o que ele quer. A gente vê isso agora pelo movimento que estão fazendo em relação aqui ao Bitcoin e às outras cripto, que é usar o cripto as collateral, né? Usar cripto como colateral da dívida de algumas empresas. Isso aí também é super complexo, não vou nem entrar no mérito aqui, mas de um jeito ou de outro, várias empresas vão comprar Bitcoin, vão comprar cripto, vão lastrear os seus tokens, até as suas moedas do país, se duvidar, através das cripto. E isso vai acontecer com ou sem ETFs, vão dar um jeito. O mercado é assim. E eu acredito muito nos ETFs, porque eles são instrumentos interessantíssimos para as pessoas. Lógico que é totalmente possível que em algum dia, em algum momento do futuro, a gente tenha um instrumento ainda melhor, ainda mais vantajoso, diferenciado lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Mas no momento, na minha opinião, os ETFs são o veículo que justamente é o mais eficiente, fácil e tranquilo. Lá nos Estados Unidos eles até têm alguns fundos, até tem alguns ETFs, se eu não me engano já, naquela modalidade IRA, né? IRA, que é Investing for Retirement, investindo para aposentadoria, que dentro dos Estados Unidos tem uma série de questões tributárias que você só paga o imposto lá no final, tem todo um esqueminha lá, legalizado, né? Enfim, é a lei deles. E os ETFs às vezes ajudam nisso tudo também. Quem sabe aqui no Brasil a gente possa ter um investimento que não é um ETF, que tem outro nome, que pode ser ainda mais vantajoso. Eu torço por isso, mas hoje em dia a gente não tem. E claro, se você quiser conhecer um pouco mais a forma de analisar o mercado, aprender a investir na prática de forma profunda para montar sua carteira, ter as análises recorrentes do mercado e de bônus ainda ter as carteiras recomendadas que eu ofereço aqui para os clientes, você pode acessar aí o primeiro link na descrição ou no comentário fixado para ter nossas análises, tanto para quem busca crescimento de patrimônio com as carteiras de bônus ou então renda passiva para ter aí dividendos recorrentes. Você tem uma série de bônus, capital certo vai junto
e vamos ter várias novidades que vai estar tudo incluso aqui até o final desse ano. Então, se tiver interesse, acessa lá e vale muito a pena. E por fim, uma última forma da gente entender como os ETFs ajudam, mas não são eles que estão mandando no mercado, é uma simples análise de retornos acumulados. Então tem várias formas de fazer isso. Por exemplo, pode pegar aqui o SPY, que é o S&P 500, basicamente. Dá para pegar aqui uma análise para ver os sazonais dele, né? Então você pode, por exemplo, clicar aqui, ó, justamente acessar os sazonais, fazer aqui uma seleção das datas, você vê como os retornos mais recentes já aconteceram em outros prazos. Você consegue fazer isso. Ou então, você pode até muitas vezes fazer o seguinte, ó, coloca aqui, ó, 12 meses, que é basicamente o retorno de um ano. Aí a gente tem aqui, por exemplo, enfim, os retornos acumulados do SPY, que é o S&P 500, desde 93. Ok, beleza? Não diz muito. Aí você vem aqui em série ROC e coloca um período. Então você está vendo aqui basicamente o retorno de um ano do S&P 500 ao longo do tempo. Então a gente consegue analisar aqui o quanto que ele está retornando cada ano no histórico aqui de, enfim, né, 30 anos, por aí. E a gente percebe aqui dos retornos um pouco mais recentes, né? Então, é o ano atual, né? 2025 está na metade, não adianta olhar muito. A gente tem aqui 2024, 23, 21 e assim por diante, tá bom? Vários anos com uma performance bem assustadora. O que a gente percebe? Esses retornos, eles já aconteceram muitas vezes no passado. Então, se os ETFs especificamente tivessem entrando como uma coisa inédita agora, a gente sabe que já tinha faz tempo, mas vamos supor que é inédito, e tivessem realmente fazendo preço no mercado, provavelmente a gente veria retornos muito mais altos e muito diferenciados em relação a esse ativo aqui. Ah, Antônio, mas o S&P 500 é muito grande, cara. É muito violento você carregar ele muitos por cento, né? Você precisa de muito dinheiro para subir ele todo tanto assim muito tempo. É verdade. Por exemplo, pega aqui o Bitcoin, BTC-USD, vou analisar em dólar mesmo, né? Olha só que interessante. Cara, o retorno anualizado é que o Bitcoin é mais curto, né? Tem desde 2011 aqui no histórico. Ele até dá uma bugada aqui no ROC. Então você tem que botar aqui, ó, logarítmico. Então olha só que interessante. Tem que lembrar que o logaritmo, cara, cada pixel que sobe aqui um pouquinho já é muito, tá? Ó, tirar o logarítmico aqui. No primeiro ano foi 5.000% no ano. Ultimamente tem sido bem menos, ó, 120, 155, assim por diante. É bastante, né? Mas, enfim. Então o que a gente tem aqui? Por mais que a gente tenha aquele fluxo dos ETFs, que eu até mostrei do Bitcoin, né? Que está ajudando a pampar o mercado, né? Dinheiro novo. A gente percebe aqui, ó, que os retornos de 2020, de 19, né? 19, 20, 21 aqui, enfim, eles são muito parecidos com os do passado, lá 2016, 2017, e também recentes em relação aqui a 2022, 23, 24. Então não é uma coisa anormal, até mesmo em escala logarítmica, né? Se a gente tira ela e aí coloca um zoom um pouquinho mais próximo aqui, né? Tirar 2017, que está muito fora do padrão, a gente percebe que tem um retorno alto, ok? Mas sim, antigamente também já teve retorno considerável. Então, claro que, novamente, né? Quanto maior é o ativo, quanto mais market cap ele tem, mais difícil é fazer ele subir tantos percentuais assim. Mas a minha ideia que eu quero passar é: eu acredito sim que os ETFs ajudam a fazer os ativos se valorizarem, porque isso é natural. Se você compra o ETF, você vai comprar o ativo, seja Bitcoin, seja que o próprio S&P, seja o próprio Ibovespa, que seja. Você está ajudando indiretamente aos ativos lá de dentro, né, quando compra, a subir. Mas não é só o fato de você comprar eles, ou um monte de gente que comprar eles, que vai fazer o índice e o ativo ter uma grande bolha, por exemplo. Porque o mercado é eficiente. Se ele percebe que está todo mundo comprando por ETFs e não está valendo a pena ficar comprado, o risco está ficando muito grande, no caso, quem faz isso são as tesourarias, os gestores, não é a pessoa física que faz. Eles vão começar a vender os papéis individualmente, ou seja, não através dos ETFs. Eles podem fazer travas com opções, eles podem fazer operações super complexas com as opções, para dar liquidez, assim por diante, alugar os papéis. Isso tem várias formas deles conseguirem sair do mercado sem os ETFs. E muitas vezes a gente não vai ver, por exemplo, um fluxo dos ETFs vendido. O fluxo continua subindo, mas talvez o ativo não se valorize. Ainda assim, acredito muito que os ETFs representam aí o melhor veículo para você investir, um dos mais fáceis, simples, baratos e também diversificados. Comenta para mim o que você acha, se realmente são os ETFs que estão criando uma bolha no mercado internacional de ações ou do Bitcoin, ou se as coisas têm relação, mas não é tanto assim. E tá aqui então um vídeo para você começar a investir aí em ETFs se tiver interesse, e outro falando de como ETFs não são uma moda passageira. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.